Olá, segundo ano. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para nossa aula gravada de hoje. Iremos trabalhar o conteúdo de geografia, tá? Então, hoje é quinta-feira, dia 11 de 2 de 2021. 11 de fevereiro de 2021. Nosso conteúdo de geografia é este, tá? Com a cor verde, que está logo após o conteúdo de ciências, tá? Após o lilás. A página, ó, que nós vamos iniciar é na página 106. Hoje a tia Cris vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou virar a câmera, tá? Para que a câmera fique de frente para a apostila. Assim, vocês podem fazer a leitura aí junto com a tia, tá bom? Acompanhando no vídeo, tudo bem? Se vocês não gostarem desse formato, é só falar para a tia, que aí a tia volta a câmera para mim e para a lousa novamente, tudo bem? Bom, então, página 106, abertura conteúdo de geografia. Vamos começar aqui, ó. Leiam aí junto com a tia, acompanhe a leitura. Você sabia que o ser humano é capaz de modificar a natureza e usá-la em seu próprio benefício? Então, o ser humano, ele é capaz de modificar o ambiente, tá? Ele é capaz de modificar o ambiente em benefício próprio, para promover seu bem-estar, as suas necessidades, tá bom? Como, por exemplo, esse bairro, tá? Essa imagem aqui é o bairro em que mora o Henrique, esse garotinho aqui, tá? Então, nesse bairro, cada rua possui um número. Então, aqui foi um bairro, é um lugar, tá? É uma paisagem que ela foi modificada, tá? Ela foi construída pelo homem. Então, o bairro ele é formado por ruas, né? Casas, comércio, como padaria, né? Aqui tem a loja de doces, padaria, escola, mercado, farmácia. E aqui, ó, é a casa do Henrique, ó, e tem esse parque também, tá? Então, observando nessa imagem, nós vamos responder essas questõezinhas abaixo. Vamos fazer junto? Vamos fazer juntos, tá bom, meus amores? Mas prestem bastante atenção. Então, indique o número das ruas por onde o garoto passará para chegar em cada lugar que está pedindo aqui, ó, tá? Nas atividades. Então, na primeira, quais ruas que o Henrique vai passar para chegar à loja de doces? Então, olha lá. O Henrique está aqui, ele tem que chegar aqui. Então, vamos fazer o caminho que ele vai, as ruas que ele vai percorrer até chegar na loja de doces. Ele vai passar pela rua 1, descer, vai virar à esquerda para a rua 2, depois ele vai virar à esquerda novamente na rua 4 e vai chegar à casa de doces, a loja de doces, tá? Então, como que ficou a sequência do número de ruas que o Henrique percorreu? Então, olha lá, ó. Rua 1, 2 e 3. É assim que vocês vão fazer, tá bom? Aí, vocês vão fazer agora sozinhos aí para o Henrique chegar à escola. E depois para o Henrique voltar para casa, a partir daqui, ó, da onde ele está saindo, tá bom? Aí, fazem aí bonitinho, depois vocês vão virar na página 107, ó, tá bom? Aqui na página 107, vamos dando continuidade aí. Então, olha lá. Tá pegando um pouquinho de sombra, porque a tia tem que gravar à noite. Então, nesse lugar aqui, não tem jeito, pega um pouquinho mesmo. O lugar onde habitamos. Moradias. Os seres humanos, assim como os animais, precisam de abrigo para se proteger do frio, do calor, da chuva, da neve, etc. E de predadores que possam ameaçar sua existência.
Então, na origem da humanidade, as sociedades humanas, elas já precisavam conciliar a necessidade de ter um abrigo com a de água para saciar a sede, a de alimentos que eram obtidos por meio da caça, da pesca e coleta, tá? Coleta de raízes, de frutas, sementes e de recursos para garantir a sua sobrevivência. Então, as primeiras sociedades humanas, que a gente fala lá, a Idade da Pedra, né? A pré-história. Então, lá eles utilizavam os abrigos oferecidos pela própria natureza, como, por exemplo, as cavernas. Aí, com o passar do tempo, os seres humanos, eles foram aprimorando suas habitações e aprenderam a construir vários tipos de moradia, utilizando diversos materiais, diferentes materiais, tá? Oferecidos pela natureza, como, por exemplo, pedras, tá? Palha, madeira, argila e metais, ok? Então, a gente pode até grifar essa parte aqui, ó. Pedras, palhas, madeira, argila e metais, ok? Tá tortinho aqui, a tia tá meio tortinha aqui para poder grifar. E vocês podem grifar com canetinha ou com lápis de cor, tá? Que foram adaptados e modificados para dar origem a moradias mais confortáveis e também moradias mais seguras, tá bom? Então, olha lá, ó. Aqui é uma imagem de uma sociedade pré-história, tá? Então, lá na pré-história, há milhares de anos atrás, os seres humanos, eles utilizavam o quê? Para se abrigar da chuva, do frio, né? De outros animais. Eles utilizavam as cavernas para se proteger, tá? Dos perigos da natureza. Então, as cavernas, elas foram as primeiras habitações humanas, ok? Aí virem na página 108. Agora aqui nós vamos ver alguns tipos de habitações que existem. Então vamos lá, ó. Atualmente, além de nos proteger dos perigos, a moradia é o lugar em que vivemos com os nossos familiares. É o lugar onde nos sentimos bem, onde nós descansamos, realizamos nossas refeições e guardamos nossos pertences, né? Então, aqui, ó, tá mostrando pra gente alguns tipos de habitações que existem, tá? Então, esta aqui é uma casa de madeira. Esta aqui é uma casa de pau a pique ou taipa, tá? Que ela é feita de madeira, cipó e barro. E essa daqui é a casa de alvenaria, tá? Que é a que nós mais vemos aqui, né? Onde nós moramos, tá? Que ela é feita de tijolos, cimento e ferro. Então, os tipos de moradia, olha só. Então, existem vários tipos de moradia. Então, nos setores da sociedade com melhores condições econômicas e sociais, observamos aquelas que estamos habituados a ver nos bairros da cidade, como casas térreas, sobrados e edifícios, tá? Que são o quê? As casas de alvenaria, tá bom? Existem também os condomínios, que são um conjunto de unidades residenciais cercadas por muros com acesso restrito a moradores e a seus respectivos funcionários ou convidados. Então, num condomínio, só circula ali dentro quem é morador, tá? Ou quando você é convidada ou você é funcionário, trabalha ali naquele local, tá? Mas entre os setores da sociedade com condições econômicas inferiores, nós encontramos casas mais simples, construídas com materiais pouco convencionais, como, por exemplo, tábuas de madeira, papelão, plástico e etc. Geralmente, as famílias que vivem nessas casas também sofrem com falta de quê? De energia elétrica, com o sistema de esgoto tratado e a água potável. Lembra que a tia falou da água potável? O que é a água potável?
É a água que é própria para o consumo humano. Então, as casas térreas e os sobrados, eles são preferidos pelas famílias grandes ou por pessoas que precisam de mais espaço, tá bom? Então, aqui são exemplos, ó. Esse aqui é um exemplo de casa térrea e de um sobrado, tá? Geralmente feitos de alvenaria. O que é alvenaria? Que é feito de tijolo, cimento e ferro, ok? Agora vamos virar. Agora, ó, na página 109. Então, com o crescimento das cidades, as áreas disponíveis precisaram ser bem aproveitadas. Então, surgiram os edifícios, né? Porque as cidades grandes, elas começaram a crescer muito. Então, aí começou a faltar espaço, né? Então, para aproveitar o espaço, o que eles começaram a fazer? Construir os edifícios. O que são os edifícios? Os prédios, tá? Então, aqui nessa imagem, ó, é um exemplo é uma imagem de um edifício residencial. O que é um edifício residencial? É um prédio formado por apartamentos, tá? Onde as pessoas moram, tá? Onde são as suas residências. Então, as famílias com poucas condições financeiras, infelizmente, elas habitam o quê? Habitam em barracos ou cortiços, tá? Nas grandes cidades existe muito, tá? Ó, então aqui é uma imagem de uma favela, né? E o tipo de habitação que eles moram são os barracos, certo? E aqui, ó, é o cortiço. Já já a tia vai explicar o que é cortiço, tá bom? Então agora, vamos lá, ó. Então aqui é uma imagem de um prédio residencial, geralmente ele é feito de quê? Alvenaria, certo? Aqui são os barracos e aqui é o cortiço, que geralmente são as pessoas que têm menos condição financeira, tá? Então aí acabam morando nesses lugares com pouca condições de saneamento básico, né? Onde geralmente não existe, o esgoto não é tratado, não existe água tratada, tá? Então, ó, agora vamos ver aqui no quadro abaixo os tipos mais comuns de moradia, tá bom? Que são encontrados nas cidades e as características de cada um deles, ok? Então, vamos lá, ó. A casa térrea. Então, a casa térrea, lembrem disso, segundo ano. É uma habitação que ela é situada ao nível do chão, tá? Então, ela é construída no chão, beleza? O sobrado é uma moradia que apresenta um andar acima do térreo. Então, tem o andar térreo e acima do andar térreo tem o segundo piso. Então, esse tipo de moradia é o sobrado. O edifício é uma construção composta por vários andares para o quê? Para a habitação, tá? Então, o edifício residencial é composto de vários andares, né? Um sobre o outro, e ali, cada andar, existe um apartamento, tá? Uma residência. Barraco. O barraco é uma habitação construída sem nenhum planejamento e com diversos materiais. Então, olha lá, o barraco, as pessoas constroem com qualquer tipo de material que elas possam encontrar, como tábuas de madeira, papelão, plástico, tijolos ou blocos de cimento. Já os cortiços são o quê? São edificações amplas, que são subdivididas em vários cômodos que vivem muitas famílias. Então, é como se fosse prédios, né? Edifícios, tá? Mas um único andar, ele é dividido em vários pedaços, né? Vários cômodos, e ali vivem várias famílias, tá bom? Então, esse é chamado de cortiço. Agora, vira aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a moradia no campo. O que é o campo? Onde é o campo? É no sítio, na fazenda,
tá? O que é o sítio? Então, as moradias no campo, ou também chamadas de zona rural, são isoladas umas das outras, estão entre grandes áreas verdes. Então, o campo, né, a zona rural, os sítios, eles são mais afastados da cidade, né? E nesse lugar existem uma grande área verde, né? Como matas, as pastagens, tá? E elas são bem diferentes das grandes cidades, né? Onde nas grandes cidades nós vemos poucas áreas verdes, né? E as moradias, elas estão bem próximas uma das outras, ok? Então, no campo, as moradias também podem ser feitas de madeira, de barro ou alvenaria, como as da cidade, tá? Então, essa daqui é uma imagem, tá? Que está mostrando uma moradia no sítio, ok? Então, essa casa aqui parece que ser feita de madeira. E olha lá, grande área verde, né? Muitas árvores, pastagem, animais. Ó, aqui tem o rio, tá? Poucas casas, tá vendo? Não tem muitas casas, é uma casa. Aí, de um sítio para o outro tem uma distância, né? Então, aqui é a zona rural, é a moradia do campo, ok? Tá? Então, a casa, ó, casa da fazenda. Agora, vamos para a atividade. 1. Das moradias citadas no texto, em qual delas você e sua família vivem? Em qual tipo de moradias que nós falamos aqui no texto, você e a sua família vivem? Então, aqui, segundo ano, é uma resposta pessoal. Cada um vai colocar o tipo de casa que vive. Se é uma casa de alvenaria, se é um edifício, tá? Se é um sobrado, se é uma casa de madeira. Que tipo de moradia é a que vocês vivem? Vocês vão colocar aqui, ok? 2. Desenhe no espaço abaixo a sua moradia. Como é a sua casa? Vocês vão fazer um desenho aqui nesse espaço. Tia, tem que pintar? Sim, pode pintar, tá bom? É para pintar, beleza? Aí, vamos virar. Na página 111, assinale X no lugar onde você vive. Como é uma resposta pessoal, cada um vai assinalar aonde você vive. Você mora na cidade? Você mora no campo? Você mora na floresta ou em um outro lugar? Qual dessas moradias, qual desses lugares é o que você vive? Aí você vai fazer um xizinho, tá? 4. Recorte e cole a imagem de uma casa de fazenda. Bom, então, lembrando que aqui ou vocês podem desenhar uma casa no sítio, né? Uma casa na fazenda, como que é a moradia no sítio. Ou então, se vocês não tiverem material para recorte, a tia já explicou que vocês podem fazer o que mesmo? Desenhar, ok? Não é obrigatório recortar e colar. Se você não tiver material, você vai desenhar e vai ficar ótima a sua atividade do mesmo jeito. Tudo bem? Segundo ano. Agora, a tia vai explicar adicional que vocês vão fazer de 1 a 3. Eu vou lá na página e já volto falando aqui para você. Ó, segundo ano, então agora a tia voltou a câmera de volta para mim, que a tia vai explicar essa parte para vocês, aí vocês vão fazer sozinhos, tudo bem? Então, a adicional está na página 118, conteúdo de geografia. Então, vamos fazer a 1, a 2 e a 3. Na atividade 1, vocês vão completar o diagrama com a resposta das afirmações abaixo. Então, temos de A até E, vocês vão ler, nós vamos ler, vocês vão responder e as respostas depois vocês vão colocar no diagrama, tá? Então, a letrinha A. Então, a letrinha A são moradias construídas com cimento, tijolos
e ferro. Então, essas moradias são as moradias de... Então, qual moradia que é feita de tijolo, de cimento e de ferro? São as de alvenaria. Essa daqui a tia vai colocar, tá? Então, ó, aí na letrinha A vocês vão escrever o tipo de moradia que está falando aí, que é alvenaria, tá? Então, essa daqui é a resposta da letrinha A, que é moradias construídas com cimento, tijolo e ferro. São de alvenaria. B. Moradias construídas com madeira, cipó e barraco. São chamadas... Qual é o nome desse tipo de moradia? Ah, eu não lembro, tia. Volta lá no texto, dá uma lidinha, lá naquela tabela que está falando, tá? Como dos tipos de moradia, tá bom? C. Moradias que possuem um andar acima do térreo. São chamados o quê? Como chama esse tipo de moradia que tem um andar sobre o andar térreo? D. Com o crescimento das cidades, as áreas disponíveis precisaram ser bem aproveitadas, né? O espaço ele precisou ser melhor aproveitado. Então, o que surgiram? Surgiram, então, os que são aqueles que têm um andar sobre o outro, onde existe várias residências. Como que chama esse tipo de moradias? Vocês coloquem aí, tá? E edificações amplas, subdivididas em vários cômodos, onde vivem muitas famílias. Esses tipos de moradias são chamadas de... Então, como que chama? São edificações, né? Edifícios que são subdivididos. Então, um andar, né? Um cômodo, uma parte ali, ele é dividido em vários cômodos, onde várias famílias vivem, tá bom? Como que chama mesmo? E aí, vocês vão pegar todas as respostas que vocês colocaram aí e vocês vão colocar o nome das moradias no diagrama. Então, então a letrinha A sabemos que é de alvenaria, né? Então, vocês vão completar alvenaria. B, qual é o nome da moradia? Coloquem aí no diagrama e assim por diante, tá bom? Depois, na página 119, encontre aqui, ó, 119. Encontre no diagrama 6 materiais usados na construção de uma moradia. Então, a tia vai colocar os materiais que vocês terão que encontrar aí. Então, quais tipos de materiais que são usados para construir uma moradia? Então, ó, aí tem a madeira, tá? Madeira, vocês vão encontrar madeira. Vocês também vão encontrar a telha. Vocês também vão encontrar cimento. Ferro. E vocês também vão encontrar tijolo. Tijolo. E vocês também vão encontrar tinta. Certo? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de materiais que vocês têm que encontrar aí no diagrama, tá? E aí depois é muito fácil. Vocês vão colocar aqui abaixo nos espaços os materiais que vocês encontraram, tá? Que são esses aqui que a tia colocou aqui. Madeira, telha, cimento, ferro, tijolo e tinta, ok? Aí na 3, para terminar,
Cite as diferenças que existem entre as moradias da cidade e as moradias do campo. Então, olha só, é uma resposta pessoal, tá? Cada um vai fazer a sua resposta. Qual que é a diferença das moradias na cidade e das moradias no campo? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí. Então, lembra que a tia falou que as moradias no campo, né, no sítio, elas são mais afastadas da cidade, né? Tem poucas casas, né? As casas não ficam muito próximas, elas de um sítio, de uma fazenda para outro é mais distante, né? No sítio, que mais que tem? Grandes áreas verdes e na cidade não tem, né? Na cidade as casas são bem próximas uma das outras, lembra? Então, essas são algumas diferenças, né? Lembra que a tia comentou com vocês? Tá? Que mais? Na cidade não tem muita área verde, né? Tem poucas áreas verdes, tá? Então, coloquem aí a respostinha de vocês. Se precisar, a família ajudem. Se tiver dúvida, manda um WhatsApp para a tia Cris, tudo bem? Aí, por hoje, o vídeo aula gravada é essa, tá? Na próxima aula, a tia... Então, por hoje, ficamos por aqui, certo? Encerramos a nossa aulinha aqui, tá? E não se esqueçam que se vocês tiverem dúvida, peçam para a família, para a mamãe, para o papai, chamar a tia Cris no WhatsApp, tá? Às vezes a tia Cris não consegue olhar na hora, tá? Porque dependendo, a tia tá em sala de aula, né? Dando aula lá para os amiguinhos que estão no presencial, mas assim que a tia pode ver e responder, a tia vai responder, tá bom? E auxiliar vocês. Um beijo grande, até a próxima aula.